Semana Santa, né? Calvário. Vamos falar semana de oração, o quê? A última vitória. Amém? Amém. E realmente a última vitória já está chegando, né? Que Jesus Cristo, Ele está, o quê? Voltando. Alguém duvida que Jesus já está voltando? Não? Amém por isso. Então é para a gente, como diz a palavra do Senhor, os nossos corações têm que estar o quê? Frio? Quente? Ardendo? Tem que estar ardendo, quer dizer, pegando fogo com relação a nós sabermos que Jesus Cristo, Ele vai voltar. Mas antes dele voltar, alguns fatos terão que acontecer aqui na face da terra. São o quê? São os sinais da sua volta através da luz da sua própria palavra. E hoje, nesta noite, nós iremos meditar sobre o tema Vitória na Terra. E vamos começar abrindo as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Vamos ler só apenas um verso e nós falaremos para os irmãos. Apocalipse capítulo 12 e o verso 9. Apocalipse capítulo 12 e o verso 9. Apocalipse capítulo 12 e o verso 9. Acharam? Amém? Podemos ler? E foi o quê? Precipitado, expulso, né, algumas traduções, o grande dragão, a antiga serpente, chamado o quê? O diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado aonde? Na terra. E os seus anjos foram o quê? Lançados junto com ele. Agora abram as suas Bíblias no livro de Romanos. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. É isso mesmo, Romanos capítulo 8 e o verso 37. Romanos capítulo 8 e o verso 37. Podemos ler? Amém? Romanos capítulo 8 e o verso 37. O que diz aí? Mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Que bênção, né? Irmãos, vamos analisar esse primeiro ponto que nós lemos aqui. Antes de Satanás, ou esse anjo chamado Lucifer, ele ser lançado na terra, o que foi que aconteceu com ele? O que ele fez lá no céu? Ele se rebelou contra quem? Contra Deus. Por que ele se rebelou contra Deus? O que ele queria ser? Maior ou menor do que Deus? Ele queria ser maior. O que ele queria? Ocupar o trono de Deus. Então ele começou a fazer o quê? Pregar uma mensagem para os anjos, em outras palavras, enganando os anjos com suas mensagens, dizendo que Deus não lhes dava liberdade, de que Deus, ele, digamos assim, eles tinham que fazer o que ele queria, não o que eles queriam. Então ele por inveja, começou a pregoar no céu essa mensagem. E todos nós sabemos, através da luz da palavra do Senhor, que infelizmente muitos anjos acreditaram nesse engano que ele passou para eles. O que foi que aconteceu? Ele se rebelou a tal ponto que não houve mais espaço para ele no céu. O que foi que aconteceu? Uma grande peleja entre ele e o próprio Jesus, e ele foi o quê? Expulso do céu. Segundo a profecia, ele percorreu os outros mundos habitados, mas ele encontrou espaço aonde? Na terra. Adão e Eva já tinham sido criados, e eles já estavam, já tinham sido criados, estavam, digamos assim, cuidando da terra conforme Deus lhe ordenou, e eles foram avisados também, olha, aconteceu um fato no céu, então eu estou avisando que um anjo se rebelou, ele vai descer até vós. O que a palavra de Deus nos diz aqui? Que esse anjo desceu o quê? Ele foi expulso da terra. Mas na frente, no verso 10, está dizendo o quê? Verso 9 e 10 está dizendo, ai dos habitantes da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira. Em outras palavras, ele não desceu feliz, ele desceu com grande ira. Por quê? Porque a sua inveja foi no momento da criação, no momento em que Deus, ao criar o ser humano, o homem, qual foi as palavras que Jesus usou? Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. O anjo que caiu do céu, que foi expulso, ele era o quê? A quarta pessoa, podemos assim dizer. Deus, Pai, não é isso? Filho, Espírito Santo e ele, que era o querubim, segundo a palavra de Deus.
ele colocou no seu coração inveja, ele colocou no seu coração ódio. E assim, irmãos, ele fez esse trabalho, ele desceu até essa terra. E o que foi que ele fez aqui na terra? Ele enganou o casal. Enganou com a própria palavra de Deus, dizendo, olha, o que Deus falou para vocês com relação àquela árvore, ele está dizendo assim que ele não quer que vocês fiquem sabendo ou conhecendo o que é o bem e o que é o mal. E assim, irmãos, ele foi trabalhando a mente de Eva, ele foi conversando com ela, até que no momento ele pegou o fruto e lhe deu. Segundo as profecias, história da redenção, Eva, ao passar por ali, alguém chamou ela pelo seu nome. Se existia só dois naquele período, como é que alguém saberia o seu nome, não é verdade? E diz, quando ela olhou para a árvore, ela viu quem ali? Quem é que ela viu ali? Uma serpente. E segundo a luz da Bíblia e profecia, a serpente nessa época, ela tinha asas e era um animal muito bonito. Para ela, uma grande novidade. Uma cobra, não é isso? Uma serpente falando. Então ela ficou encantada com aquilo. Mas um ponto principal, irmãos, que a profecia nos diz, é que o próprio inimigo, ele já tinha mordido o fruto. Lhe causaria algum dano para ele? Não, porque ele já estava o quê, hein? Condenado. Ele já tinha a sua sentença, ele mesmo deu a sua sentença. Então, no momento daquela história, ela comeu do fruto e também deu ao seu marido. O que foi que aconteceu? Daí para frente veio a desobediência, como os irmãos sabem, no registro da palavra de Deus. Aí entrou o pecado no mundo e as coisas começaram a ir de mal o quê? De mal a pior. Até que num dado momento, irmãos, numa reunião nos céus, Deus ao olhar, como diz a palavra de Deus no livro de Salmos, que Deus ele contempla todos os moradores, que aquele privilégio que aquele casal tinha no jardim do Éden, esse privilégio já não tinham mais. Agora Deus disse para Adão, Adão, infelizmente, porque você errou, vocês me desobedeceram, agora você vai ter que suar para ganhar o seu pão de cada dia. Eva, agora você vai sofrer dores de parto para dar a luz ao seu filho. As flores irão cair, os animais irão morrer. E diz profecia, irmãos, que quando uma folha caía, quando um cordeiro foi imolado, Adão ele sentiu tristeza pela sua desobediência, pelo pecado, e que agora ele perdeu o direito que ele tinha como mordomo nessa terra. Ele perdeu para quem? Para o próprio Satanás. Satanás usurpou esse direito. Era a sua vingança, e a sua vingança ele conseguiu também no céu trazer a terça parte dos anjos. E também, irmãos, aqui na terra conseguir enganar o casal e agora se tornou o quê? O príncipe deste século. E o próprio Jesus Cristo diz o quê? Que ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Qual seria a providência de Deus, irmãos? Qual seria a providência de Deus que iria fazer agora? Porque ao olho, a gente olhando assim, lendo, dava-se a impressão que não teria mais chance nenhuma, que a terra estava que praticamente condenada, de que as pessoas iriam sofrer, de que as pessoas não teriam mais paz, iria ficar sobre um jugo pesado do inimigo. Mas Deus, irmãos, Satanás não contava com uma frase que todos nós falamos. Qual era a frase? Amor. Satanás não contava com isso porque Deus entrou com a providência do amor. Que providência foi essa? Numa reunião nos céus, Jesus, irmãos, ele se ofereceu para vir em sacrifício vivo, para mostrar para o inimigo que mesmo nas condições humanas que nós temos, se nós estivermos ligados ao divino, como nós lemos aqui na palavra de Deus, nós somos o quê? Mais que vencedores. Irmãos, e assim aconteceu. Jesus, ele veio pela primeira vez, ao ele se manifestar, as profecias anunciando a sua vinda aqui na terra. O inimigo, digamos assim, ele acendeu logo uma luz. Ele disse, o Filho de Deus vai vir lutar comigo, mas ele vai vir em forma humana. Então, segundo, vamos imaginar que ele pensou que seria fácil, que ele pensou que iria derrotar o Filho de Deus. E desde o momento que foi anunciado a Virgem Maria, que ela ficaria grávida do Filho de Deus por obra do Espírito Santo, o inimigo ele entrou em ação. Ele usou um rei para baixar um decreto
que matasse todas as crianças de 0 a 2 anos na sua época, porque eles achavam que esse menino iria tomar o trono deles, porque havia anunciado sim que da raiz de Davi viria o quê? Viria o rei, o libertador. E naquele período as pessoas viviam sob o domínio de Roma, Império Romano, sobre o jugo dos fariseus, sobre o jugo dos sacerdotes que fazia as interpretações das leis que Deus não tinha feito. Então colocava sobre o povo esse jugo. E nesse momento, irmãos, o inimigo ele entrou em ação. E assim, irmãos, Jesus ele veio, ele cresceu, como diz a palavra de Deus, ele cresceu em espírito, em sabedoria e em estatura. Isso incomodava o inimigo. E ele tentou Jesus no deserto. Ele perseguiu no ventre, assim quando a criança nasceu, os seus pais aqui na terra, José e Maria, tiveram que fugir por Egito, protegidos por Deus. Passou o período do censo, eles voltaram de novo. E assim, irmãos, até Jesus chegar na cruz do Calvário, a perseguição ela foi implacável. Mas Jesus, irmãos, ele não desistiu de sua missão. Ele não desistiu de nenhum de nós. E é por isso que nós hoje estamos aqui, para a honra e glória de Deus. Assim, irmãos, também como aconteceu no período daquele ditador, daquele governante da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, que fazia barbaridade, que matou imensidões de judeus, todos queriam derrotá-lo, todos queriam extirpar ele do poder. Da mesma forma também, irmãos, no mundo em que nós vivemos hoje, todos nós lutamos por uma vitória, todos nós lutamos pelo pecado, nós ainda não obtemos totalmente a vitória, mas em breve, em Cristo Jesus, quando Ele voltar, a vitória vai ser certa. A vitória, ela vai ser definitiva. Irmãos, e assim, quando Jesus, Ele se dirigiu, já adulto, com 30 anos de idade, ali no Rio Jordão, onde João Batista, o seu discípulo, que estava preparando o caminho dele, ele disse, quando ele se aproximou, o que foi que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro. Foi preciso Jesus vir, irmão, praticamente em forma de um cordeiro, manso, suave, para mostrar para o inimigo de que nós não estamos sozinhos nessa terra. Por mais lutas que nós possamos passar, nós não estamos sozinhos. Nós estamos no meio de uma guerra com várias dimensões cósmicas, que é a causa, irmãos, de toda a causa última de todas as nossas desgraças que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas sofrem, onde as pessoas talvez não tenham mais esperança, onde as pessoas talvez se agarram com tudo que possa lhe dar prazer, mas se esquece de se achegar mais para Deus. Mas em breve, irmãos, nós vamos ter essa vitória aqui na terra. O Cordeiro, irmãos, ele foi sacrificado. Jesus Cristo, ele veio, cumpriu o seu papel, ele foi preso, foi condenado à cruz de morte, que nessa época, era as maiores sentenças vergonhosas para uma pessoa, era considerado o maior criminoso da sua época, que vocês possam imaginar aí. E Jesus, ele foi crucificado, ele sofreu, ele foi chicoteado, ele foi preso, passou dia, noite sem se alimentar, ele foi zombado, ele foi escarnecido, o seu corpo foi dilacerado pelos chicotes, mas ele foi até a cruz do Calvário, ele carregou aquela cruz pesada. Segundo os historiadores, aquela cruz de um madeiro bem rústico, que ainda não tinha sido totalmente preparada e que não era para ele, era para quem o povo escolheu que fosse solto, Barrabás. Era uma cruz rústica, um madeiro pesado. Segundo os historiadores, aquela cruz pesava cerca de 90 quilos. Imagine, irmãos, um ser humano, Jesus, digamos assim, não franzino, ter apanhado, ter colocado em sua mente, na sua fronte, uma coroa de espinho que o sangue descia, debilitado, porque cada chicotada que levou, o seu sangue escorria, sem comer, sem beber, digamos, amarrado, que eles prendiam os presos e ficava presos as pernas, os braços, corrente de aço. Imagine, irmãos, naquele momento, naquela manhã, daquela sexta-feira,
Jesus agora é colocado em um caminho, e esse caminho iria levar ele para o Gólgota. E colocam sobre os seus ombros uma cruz. Talvez naquele momento ninguém estava sabendo o que estava acontecendo, o que será isso. Alguns não entendiam nada. Talvez alguns zombavam dele, diziam, mas você não dizia que era o Filho de Deus? E o inimigo ali, irmãos, tentando ele, perturbando ele, instigando o povo a zombarem dele. E ele foi caminhando sem dizer uma palavra. No terminado percurso do caminho, ele caiu. Um homem chamado Cirineu ajudou ele a carregar um pouco a cruz. Mas ele chegou até o lugar do Gólgota, era um caminho, eles eram crucificados no caminho, justamente, todo despido, para ser envergonhado. Imagine agora, irmãos, o Filho de Deus, o Salvador, sendo ridicularizado por causa de mim e de você, sendo perseguido pelo inimigo, o inimigo ali, irmãos, instigando o povo, e o inimigo fez de tudo no seu período, quando ele esteve aqui na terra, para que ele usasse o seu poder divino, e Deus não usou. Deus mostrou para ele, irmãos, que com toda a fragilidade humana que nós possamos ter, se nós estivermos ligados em Cristo, nós somos vitoriosos. E nós temos que entender isso. E naquele momento, irmãos, Jesus, ele é tratado como leão, como cordeiro. Ao mesmo tempo, os israelitas sabiam que Deus havia estipulado o sangue, que o sangue desse cordeiro, com o qual pintava à frente de suas casas, era o que garantia a libertação da morte e escravidão, do período que eles estavam escravos pelos egípcios. E a palavra de Deus nos informa que o que nos purifica é o sangue de Cristo Jesus. Sem derramamento de sangue, não há remissão para os pecados. E Jesus, irmãos, ele foi levado até a cruz. Ali ele foi jogado sobre a cruz, foi pregado. Os seus braços não davam, eles esticaram até deslocar. Alguns desenham que ele foi crucificado assim, outros desenham que era assim. Já realmente era assim. Era uma perna para um lado, outra para o outro. Por quê? E eles tinham que ficar com esse diafragma daqui curvado, para não ter respiração. E toda vez que Jesus queria esboçar a reação, ele tinha que fazer força extrema para poder sair o ar. Já tentaram ficar curvado, depois se levantar, você fica um pouco sem fôlego, não é verdade? Você fica um pouco sem voz, mesmo assim foi Jesus. Mas Jesus, irmãos, em determinado momento na cruz, ele disse, tenho sede. Tentaram dar vinagre para ele, mas ele não aceitou. E quando já estava se aproximando, a hora nona, já se aproximando quase do pôr do sol, ele bradou. E ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus falou essas palavras? Porque naquele momento, irmãos, ele carregava sobre os seus ombros o quê? Toda a nossa culpa. Esse cordeiro carregava sobre nós, sobre ele, toda a nossa culpa, todas as nossas transgressões. E se cumpriu as palavras de Isaías 53. Ele foi pregado, ele foi crucificado e ele levou sobre seus ombros o quê? Toda a nossa culpa. E no primeiro verso diz o quê? Quem deu crédito a essa pregação? Poucos deram crédito a essa pregação. Poucos deram crédito a essa mensagem. E trazendo para nós hoje em dia, irmãos, é a mesma coisa também. Muitos acreditam, outros dão crédito e outros não acreditam. Mas pela misericórdia de Deus, nós acreditamos e estamos aqui. Porque nós sabemos que com todas as lutas que possamos passar, a vitória é nossa por intermédio de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, naquele momento Jesus disse assim, Pai, está feito, consumado, terminei a obra, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele bradou, suspirou e o corpo morreu. Naquele momento houve um grande terremoto, não é isso? O céu se escureceu, alguns ressuscitaram, mas alguém ali no pé da cruz falou o quê? O soldado, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Qual apelo que eu faço para nós nessa noite? Será que eu vou deixar de acreditar que realmente Jesus é Jesus e Deus é Deus no momento da última hora da minha vida? No momento do desespero? No momento em que eu estou passando por alguma situação? Vamos crer e acreditar que em breve essa última vitória vai acontecer nas nossas vidas? Amém.
Satanás ainda, irmãos, ainda estava feliz, porque ele achava que o Filho do Homem morreu, que Jesus morreu. Mas Jesus disse certa vez para os seus discípulos, quando ele olhou para o templo e disse o quê? Eis que destruirei e em 3 dias irei reconstruir. Ele não estava falando do templo de Salomão, ele estava falando do seu próprio corpo, da ressurreição. E Jesus, irmãos, ele passou o descanso, terminou a sua obra como Deus fez, e no 7º dia descansou. E no primeiro dia da semana, o 3º dia, o que foi que aconteceu? Ele ressuscitou. Amém? Amém. Ele ressuscitou. O que quer dizer isso, irmãos? Através dessa ressurreição, que nós lemos aqui em Romanos, que o apóstolo Paulo está falando, nós agora, por intermédio de Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Amém? Então não é para nós ficarmos tristes, não é para nós ficarmos desesperados, não é para nós ficarmos abatidos, é para nós arder os nossos corações, é para nós, irmãos, ficarmos felizes como servos do Senhor, porque nós somos vitoriosos. As bênçãos de Deus estão sobre nós, as bênçãos de Deus estão sobre o seu povo. Irmãos, e nós temos que crer nisso, porque esse Cordeiro que veio e sofreu por nós, ele passou por tudo isso. Em que sentido essa é a vitória que garante nossa libertação das forças do mal? Jesus disse para os seus discípulos, olha, eu apareci para destruir as obras do diabo. Ah, pregador, mas tu não sabe que às vezes eu sou incomodado, às vezes tu não sabe que tem na minha família está acontecendo isso, com meu filho, com minha filha, com meus parentes, alguém está passando por isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se nós somos servos de Deus, nós temos que fazer uma obra de vencedor, acreditar que todos os dias nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, acreditar de que esse Cordeiro continua vivo, porque ele ressuscitou. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E em breve ele irá despontar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, para vir buscar a sua igreja. Amém. Então não desanime, não fique triste, não pense em derrota, pense em vitória no seu coração. Por mais lutas que nós possamos passar, acredite, você não está sozinho. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse Cordeiro, irmãos, ele veio na sua simplicidade e mostrou para o inimigo de que seu pai e ele ainda está no controle. Ainda que a terra se revolte, ainda que o mar se revolte, ainda que o inimigo possa fazer de tudo, mas Deus ainda está no seu trono. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida, ou melhor dizendo, Deus está no controle das nossas vidas. Amém? Deus seja louvado por isso. Então, irmãos, a vitória aqui na terra é certa para aqueles que creem. A vitória sobre a nossa vida espiritual é para aqueles que creem. Porque a palavra de Deus mesmo diz, se nós acreditarmos, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E minha pergunta para você nesta noite, você já viu a glória de Deus atuando na sua vida? Você já viu a glória de Deus atuando na vida da sua família? Você já viu Deus se manifestar a seu favor, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa? Irmãos, não pense em derrota, pense em vitória. Continue caminhando com o Senhor. Continue firme nos caminhos do Senhor. Continue acreditando nesse Cordeiro, ainda que nós não podemos vê-lo a olho nu, em breve iremos vê-lo. Ainda que nós, talvez, pela nossa pequenez de fé, podemos não nos sentir que Deus está presente, mas saiba de uma coisa, Deus está todos os dias do seu lado. A serva do Senhor diz que, se possível for, Deus enviará milhares e milhares de anjos para vir em nosso socorro. Então nós não estamos abandonados aqui nessa terra. Ah, pregador, mas está acontecendo isso. Ah, pregador, esses períodos de sol muito quente, de chuva, de catástrofe, de tempestade, de enchentes, irmãos, são os sinais da volta de Jesus. É os sinais da nossa vitória. Jesus mesmo disse, quando essas coisas estiverem acontecendo, olhai para si, porque a vossa redenção está próxima. Amém.
Então, irmãos, é para nós, os nossos corações, como eu falei no início, arder mesmo, sentir o fogo do Espírito Santo dentro de nós. É para ardermos, irmãos, do desejo de nós vermos Jesus Cristo voltar. É para nós sentirmos alegria, prazer, felicidade de estar na presença de Deus. Davi teve os seus problemas, Davi pecou, Davi errou, perdeu os filhos, mas ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual tem sido a sua alegria, meu irmão e minha irmã? Qual tem sido a sua felicidade? Não coloque os problemas acima de um Deus. Deus tem que ser tudo em nossas vidas. Não fique cabisbaixo, não fique depressivo, depressão, melhor dizendo. Recorra a Deus. Porque esse cordeiro, irmãos, que veio como uma criança, que sofreu todas as humilhações que nós possamos imaginar, esse mesmo cordeiro, que é o Rei dos Reis, em breve ele vai despontar nas nuvens dos céus, e você ficar firme na fé, passar por todos os obstáculos, por todos os problemas dessa vida, você vai ouvir dos seus lábios: vinde benditos de meu Pai. Amém. Você não quer ouvir isso, não? Amém? 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 Isso. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós vamos ouvir isso em nome de Jesus. E nós temos que crer nisso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que as nossas lutas não é fácil. Eu sei que as divergências são grandes. Eu sei que talvez estamos pisando em espinhos, estamos tropeçando, às vezes caindo, levantando. Mas a palavra de Deus nos diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. E Deus vai sempre nos colocar de pé. Porque Ele não quer que nenhum de nós pereça nesse mundo. Ele quer que nós, irmãos, sejamos salvos. E é por isso, irmãos, eu acredito que Jesus já está ansioso para vir nos buscar. Olhe para os sinais que estão acontecendo, meus irmãos. Olhe para o que está acontecendo em volta de nós, na terra, na família, na igreja, onde quer que você possa imaginar. É os sinais de que Jesus, irmãos, em breve vai despontar na nuvem dos céus. Nós não somos nenhum derrotado, irmão. Desde quando nós nos levantamos do tanque batismal, nós já saímos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém? Nós já saímos vencedores em Cristo Jesus. E vamos carregar essa vitória até o dia que nós estivermos em pé diante do Cordeiro. Foi assim que Jesus está nos ensinando nesta noite, irmãos. Com todo o sofrimento que passou. Os irmãos sabem que no jardim de Getsemaní, a agonia que ele sofreu, que seu suor se transformou em sangue, sofrendo de dores, sendo humilhado ou esbofeteado, mas ele não desistiu de nenhum de nós. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Deus não desistiu e jamais irá desistir de nós. Mesmo que sejamos ovelhas errantes, mesmo que talvez eu me afaste por um momento, mas Deus, Ele vai atrás de nós. Concluindo a minha mensagem desta noite, eu tenho 3 filhos, já adultos, 2 adultos e uma pequena. Meus 2 filhos foram criados na igreja. Infelizmente, aconteceu o período da sua mãe se separar de mim. Meu filho se casou e saiu da igreja. E a gente sempre orando. Ele casou com uma moça que não era da igreja. Ok? O amor não mede fronteiras, não é isso? Hoje, irmãos, para a honra e glória de Deus, a minha nora, o meu neto, está caminhando para a igreja. Amém. E meu filho também. Entende? Em Romanos 12 diz que nós temos que ser perseverantes também nas tribulações. Porque assim Deus se agrada, seja forte e seja corajoso. O meu apelo que eu faço para vocês nesta noite é: não desista. A última vitória nessa terra é nossa por intermédio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.